Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade, divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume. Tá errado esse trecho aqui. Então, 6:23, 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem viver no alto não pode ser danificado. Encontrando-me muito aflita e sofredora pela perda do meu bom Jesus, assim que o vi, me disse: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar. Porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhantes aos da águia. Assim, tendo esta vista e vivendo no alto, com a acuidade de sua vista, penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa, mas também penetra as necessidades do próximo e não teme descer entre eles e fazer-lhes o bem. E se for necessário, põe sua própria vida. E com a pureza da vista, de dois amores faz um. O amor de Deus tal deve ser a alma se quer me agradar. Então é bem forte esse trecho, né? Então não é 26, algum 2 que apareceu no meio aqui que não era para ter acontecido, né? Mas tá bom. Então é viver do alto, né? Isso é forte, muito forte. Então Deus, ele quer que nós vivamos dessa forma para agradá-lo, né? Uau, chocante, meu Deus. Muita coisa para poder entender nesse trecho. Então ela tá ali muito afligida, sofredora pela perda. E aí ele fala isso para ela, que ela tem que viver do alto, né? Das coisas do alto, das coisas de Deus, né? Como uma águia, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra. Mas ela tá com saudade de Jesus. Jesus é o céu, né? Jesus é o alto. Jesus é o... Aí ele fala isso para ela, acho estranho um pouco, né? Deve ter alguma coisa a ver também, né? De que para ela sair desse sofrimento, né? Porque o sofrimento dela pode ser por causa que ela se sente no baixo da terra, né? Porque ela se sente na terra e não se sente já possuidora das coisas de Deus. E aí, como ela não se sente possuidora, então ela sente falta e está sofrendo por isso. Então pode ser assim, né? Pode ser isso que está atrapalhando ali. Aí Jesus já quer que ela seja possuidora das coisas do alto, que ela já tenha essa visão, né? Que ela é dona das coisas e ela já é possuidora de Deus, para poder fazer o bem para o próximo, né? Do céu. E ela fica acima de tudo com essa acuidade da vista, né? Podendo ver o que acontece na terra sem estar na terra, né? Então sem se sentir da terra. E aí ela não iria sentir esse sofrimento todo, né? Com certeza, né? Não iria sentir esse mal-estar todo. Se ela já tivesse em posse dessa vida de céu, né? Se alimentando das coisas do céu, das coisas de Deus. E vivendo dessa vida de Deus intensa, né? E essa vida com Deus é a fonte de tudo, é a fonte de todos os bens. E dali ela pode fazer o bem para todos, né? Trazer a luz do que as pessoas precisam para sair das situações de sofrimentos, de trevas que estão. Então é isso que Jesus deseja. Aí o finalzinho aqui, ele fala que nenhum inimigo te teria
né, poderia te prejudicar, porque você não está mais na terra. Você está sobre todas as coisas da terra. Então você não tem apego a nada da terra. E aí faz com que o inimigo não tenha poder sobre você. Porque se você não está mais preso a nada, né? E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade dos olhos semelhantes aos da águia. Então essa pureza é de não ter nada com as coisas da terra, não estar enlameado, né, com o apego das coisas da terra. Por isso vai estar puro por causa disso, não vai ter essa lama, né, das coisas da terra, não vai estar presa ali. E aí vai ter essa acuidade dos olhos, vai ser capaz de olhar e ver além, né? Assim, tendo esta visão e vivendo no alto, com essa acuidade de sua vista, você penetra as coisas de Deus. E não de passagem, senão que você vai estar mastigando essas coisas de Deus até fazer deles o seu alimento constante e predileto. E vai se desgostar de qualquer outra coisa. Então não vai gostar das coisas mais que não sejam divinas, né? Mas também penetra as necessidades do próximo. E não teme descer, né, no próximo ali. Eu não tenho medo mesmo de ouvir essas histórias que essas pessoas contam. Eu não tenho medo assim de ficar, né, concordando com essas pessoas, achando que eu também tenho parte com elas, que eu também gostaria de fazer o mal que elas fazem. Eu não tenho medo disso, né? Porque tem gente que tem medo de assistir uma história de ficção, né? Uma história de traição, de relacionamentos. E aí você ficar ali sentindo todo aquele sentimento que envolve a história e você acha que você tem parte com aquilo, porque você começou a sentir aquela sensação. Eu não tenho medo de sentir. Se vir algum sentimento, eu converso com Jesus, eu ofereço para Jesus como se fosse daquela pessoa o sentimento mesmo, né? E fico com Deus rezando as coisas divinas, né? Que é oferecer a Jesus e transformar tudo em cura, em orvalho benéfico, em reparações. Então eu não tenho esse medo, né? Tenho essa acuidade da vista, consigo estar acima, né? Vivendo do alto, vivendo de Deus. E aí eu sei o que é melhor, eu sei, né, o que é melhor para aquela pessoa. E consigo, né, refletir junto àquela pessoa. Ontem eu vi várias histórias de pessoas assim que tiveram que apelar para violência numa situação assim absurda que tiveram, né? E aí, claro que na hora eu falei, eu também faria isso. Nossa, porque como que pode essa pessoa ter feito isso? Nossa, aí depois eu converso com Jesus. Jesus, olha só a situação, né? Como que a gente pensa desse jeito? Né? O cara não quer nem perdoar o irmão mais. Mas aí a moça falou assim, não, pode perdoar, mas não quer dizer que você perdoando o seu irmão que ele fez, você vai ter que conviver com ele, né? Ficar participando de tudo que ele vai. Não precisa. Perdoar é uma coisa, conviver com a pessoa é outra. Então assim, aí eu converso com Jesus sobre isso, eu ofereço todos os sentimentos, sem medo nenhum, todos os sentimentos que possam ter vindo, os entendimentos que possam ter vindo, e compreender tudo aquilo e pedir perdão em nome de todos por aquela atitude, né, por aquela situação, ficar refletindo bastante com Jesus sobre isso. Então é muito importante a gente não ter medo, né, de lidar com as coisas da terra, com as necessidades do próximo, com as mudanças de pensamento que precisa produzir para o próximo, como orvalho benéfico. E ser sincero, não pode ser mentiroso. Eu não sou mentirosa. Então, assim, se eu ouço uma história e falo, nossa, é revoltante demais, é um absurdo, é uma coisa assim absurda, meu Deus, o único jeito realmente de mostrar para aquela pessoa, né, realmente é dar um supetão nela, né, de um jeito ou de outro, não precisava bater tanto, né, espancar ninguém, mas não precisava nesse ponto, mas tem que falar grosso, né, tem que ser firme, porque a pessoa é muito, né, absurdo assim que a pessoa apronta. E a pessoa é defendida pela mãe ainda, é muito triste isso, né? A mãe fica defendendo o filhinho, né, que faz o mal ali. E é muito triste isso. Aí eu conversei com Jesus também sobre esse negócio da mãe, né? Por que a mãe fica passando a mão na cabeça do filho que tá errado? É absurdo isso. Então, são conversas ali muito interessantes para refletir, para rezar, para oferecer, para pedir perdão. Né? São conceitos ali interessantes. Então, aí a gente volta para os olhos de Deus, vê com os olhos de Deus a situação. E aí, que não deveria acontecer aquilo, né? Desde o início não deveria acontecer. Mas por que aconteceu?
né? E aí, o que tem na mente daquela pessoa para ela agir dessa forma? Qual é a justificativa que ela dá? E assim conversar com todos os elementos que precisa conversar, né? Para poder fazer a oração para ajuda e de produzir os orvalhos benéficos, né? E assim, com essa pureza de vista, de dois amores, faz um só, o amor de Deus, só vive o amor de Deus. E é esse o jeito melhor para agradar a Deus. Então, viver só o amor de Deus. No volume 624, 5 de março de 1904, a cruz serve de intimação. Eu estava falando disso ontem. Eu falei assim, olha, tem que achar esse trecho, porque é esse trecho que eu queria colocar no grupo, né? Sobre a hora que eu escrevi ontem no grupo, que vocês também têm que falar as coisas ruins que acontecem com as pessoas. Então, que Deus, ele envia a cruz para ser já na terra intimação, advogado e juiz da alma. Aí eu lembrei desse trecho, olha só, e eu falei assim, nós vou ter que achar o trecho que fala sobre isso para poder mandar aqui pro grupo, para justificar o que eu falei. Mas aí Jesus mesmo colocou como tema de hoje, olha que coisa, né? Incrível. Então, beleza. Então, a cruz serve de intimação, advogado e juiz à alma, para tomar posse do reino eterno. Essa manhã, sentindo-me muito sofredora, com a adição da sua privação, depois de ter esperado muito, apenas por poucos instantes veio e me disse: minha filha, os sofrimentos, as cruzes, são como tantos citatórios que eu envio às almas. Se a alma aceita estes convocatórios, né, que é o que acontece na vida dos nossos familiares que estão sofrendo alguma coisa, ou que anunciem à alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna. Se a alma me responde com a resignação, a minha vontade, e com o agradecimento, com a adoração, as minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogados, fazer julgamentos e sofrer a condenação do juiz. Com apenas responder ao encontro, com a resignação e com o agradecimento, suprirá tudo isto, porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Olha que benção, né? Então, o que acontece com os nossos parentes? Se o nosso parente está preso por algum pecado, por algum crime que cometeu, essa prisão dele é uma cruz, é um intimatório para ele já pagar em vida, né? E resolver com Deus em vida aquele crime, aquele pecado grandioso, grave que ele cometeu, para poder dar chance a ele de resignar e agradecer a Deus por isso, né? Mesmo que demore um pouco, às vezes na hora ele não vai agradecer, mas depois ele pode fazer esse pensamento e aí já resolver com Deus, né? Se ele não resolve com uma resignação e agradecimento antes, aceitando a cruz, ele vai para o julgamento eterno. E lá vai dar problema para ele, né? Lá ele vai ter que processar todo, né, a realidade ali de pagar o que está devendo ainda. Então, a cruz vai ser esse grande suporte para a pessoa. Então, a gente vê os nossos parentes sofrendo qualquer coisa, a gente tem medo de falar, de contar, porque acha que é feio contar coisas ruins. Mas não, é uma graça muito grande, né? É resposta do livro do céu aí. É vida que Jesus está dispondo aí no livro do céu, da vida das pessoas, né? Então, com apenas responder ao encontro com a cruz, com a resignação e com o agradecimento, já suprirá tudo isto, porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessidade de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Mas se não aceita, né, se essa pessoa não aceita esse chamado da cruz, essa intimação que a cruz é, pense você mesma em quantos abismos de desgraças, de problemas ela se mete a alma. E qual será o rigor do juiz Jesus ao condená-la por não ter aceitado a cruz por juiz, né? Então a cruz já estava julgando ali que é algo ruim que ela fez. Ela fez algo ruim e aí foi presa. Então a cruz que foi enviada para dar prisão já é um aviso, já é um intimatório. Você fez algo errado, tem que pagar. Aceita. Se ela não aceita, aí ela vai entrar em grande problema com Deus. Vai entrar, né, para sofrer depois
o rigor do juiz que vai condenar por não ter aceitado a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada. Então essa cruz da prisão, desse caso, é muito mais moderado do que ser condenado por Deus depois. Né? Ela é muito mais compassiva, mais inclinada a enriquecer em vez de julgar, mais atenta a embelezar a alma do que condená-la. Então essa cruz vai purificar e embelezar a alma. Olha que graça que é Deus permitir o sofrimento na terra para os nossos parentes. Então a gente não tem que deixar de falar quando algo ruim acontecer com alguém, até com a gente mesmo. A gente vai falar, nossa, eu sempre tive esse defeito X que acontece, e daí Jesus, ele vai me purificar. Ele permitiu essa cruz na minha vida. Essa cruz eu aceito, eu agradeço a Deus. Eu faço aquele processo que Jesus pede para fazer, para poder já me curar, né, me libertar. Então é interessante, né? Interessantíssimo. Então é uma graça muito grande. Eu fiquei muito encantada e fiquei chocada aqui com Jesus, né, de ter colocado esse trecho justamente como tema de hoje, justo o trecho que eu pensei ontem em colocar aqui como exemplo do que eu disse. Mas tá bom, é maravilhoso mesmo. Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, trecho 23. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Encontrando-me muito aflita e sofredora pela perda de meu bom Jesus. Assim que o vi, me disse. Minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia. Isto é, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra. E tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar. Porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhante aos da águia. A águia enxerga de longe, assim, ó. A águia enxerga lá do céu, lá longe ela está enxergando aqui embaixo. Ninguém pega ela porque ela voa muito alto. A águia, ela voa muito alto. E ela vê o que nem o outro pássaro vê. Ela enxerga, ela tem uma visão assim poderosa, purificada. Não tem nada no olho dela assim que atrapalha ela de ver. A visão dela é pura, 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 pura. Ela tem uma acuidade de vista, né, bem forte. E ninguém fere ela porque ela está acima de todos. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhante aos da águia. Assim, tendo esta vista e vivendo no alto, com a acuidade de sua vista, penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa, mas também penetra as necessidades do próximo, e não teme descer entre eles e fazer-lhes bem. E se for necessário, põe sua própria vida. E com a pureza da vista, de dois amores faz um. O amor de Deus, tal deve ser a alma, se quer me agradar. Então, assim, a gente fica meio assim, Senhor, mas ela tava falando que estava aflita, porque ela estava sofrendo pela sua perda. Ela estava falando de ti, Senhor. Ela não estava... É assim que a gente pensa assim, como se ele dá para pensar assim, as coisas da terra, né? Quando a pessoa está apegada com as coisas da terra, com a riqueza, com os prazeres, com satisfação pessoal e tudo, mas o que ela não tá assim, ela não tem nada disso, ela tá falando de Jesus, né? Mas assim, eu fiquei pensando, né? Como que ela estava aflita e sofredora pela perda de Jesus, mas Jesus está dentro dela. Jesus está dentro dela, ele não está fora, ele está dentro dela, ele está lá na alma dela. Então, ela não estava sofrendo porque ela estava querendo comer, que ela estava querendo dormir, que ela estava querendo coisas da terra, assim, terra humana. Não, ela estava sofrendo por não ter a visão sensível de Jesus, por não ter a visão da humanidade de Jesus, por não ter a presença sensível dele, né? Aí ele fala para ela ter voo de águia. Ele fala para ela ter voo de águia, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra. Mas a gente pensa, como assim? Ela não está vivendo nas coisas baixas da terra, porque ela está falando de Jesus, mas até isso ele quer que ela desapegue da visão sensível, para ela se apegar com o que ele falou, que ele estava dentro dela e que
ela sentia a privação, tinha um propósito. Para ela ficar com o que ele falou, com o que é divino, para ela ficar acima do sofrimento que ela estava sentindo por causa de não estar vendo ele, né? A vontade dela queria ver ele, queria ter aquele contato sensível com ele, queria viver aquilo que ela viveu, de ter sempre esse contato sensível e tudo mais. Ela queria ficar naquilo, mas só que ele estava chamando ela para uma outra, para se elevar mais além, e além disso, né? De ter só esse relacionamento sensível ali, de ver Jesus, de sentir o cheiro dele, o toque dele, né? Ela tinha que estar acima até disso, até desapegar até dessa presença sensível. É desapegar de tudo. Porque se ele não está aparecendo para ela, é porque ele não quer aparecer para ela, é a vontade dele. Se ele não quer estar aparecendo todo o tempo. E ficar lá dentro dela e ela entender que ele e ela é um só. Então, se é um só, se viver na divina vontade, a gente vai viver um só. Então, assim, isso serve também para quem vai ler o livro do céu e vai entender que viver na divina vontade, eu não vou ficar vendo Jesus sensível. Tudo que Jesus fala aqui no livro do céu não é só para Luísa, é para a gente também. Então eu não vou ficar. Quando eu conheci o livro do céu, antes de conhecer um pouco, eu tinha muita experiência sensível com Jesus. Muita mesmo, mas era muita coisa. Jesus quase apareceu para mim assim. Sério mesmo. Foi muita experiência que eu tive com ele. Sensível. Que me causava emoção, sentimentos. Gente, eu acho que eu já senti até cheiro. Eu não lembro direito, tem muito tempo. Mas eu senti um cheiro diferente. Eu já senti cheiro. Já tive sonhos, muitos sonhos com Jesus assim. Eu já ouvi a voz dele no sonho. A coisa mais linda do mundo, a voz dele. Meu Deus, a voz dele é a coisa mais linda no sonho. Eu sonhava com ele, eu tive muita experiência sensível. E ele tirou isso. Eu não tenho mais isso. Não tenho mais há muito tempo. Não tenho. Então ele quer que a gente esteja acima disso, das experiências sensíveis, do que é sensível. Porque isso envolve sentimento e é coisa da terra. Mesmo que seja experiência divina, sobrenatural, é terra. Então a gente tem que estar acima disso. Viver no alto. Porque o que é o inimigo aqui? O inimigo. Porque você quer uma coisa que você não vai viver. E o que é o inimigo? A tristeza que vem. Esse sofrimento que vem na alma, porque você não está vendo ele, você quer muito ver, e você não está vendo. E aí, qual que é o inimigo? O desânimo, a tristeza, aquele sofrimento. Esse é o inimigo que vai te atacar. E se você estiver no alto, acima disso, ele não te ataca. Se você fala assim, ó, eu tive essas experiências sensíveis, Jesus estava me atraindo, porque eu estava no mundo, eu estava vivendo no pecado, eu estava nas trevas, e ele teve que chamar a minha atenção de uma forma mais forte, assim. Mas se ele não quer aparecer para mim, se ele não quer mais, se ele quer que eu viva essa experiência, entendendo que eu e ele somos um. E se eu sou um com ele, eu não vou ver ele. Eu não vou ouvir uma voz diferente. A voz que eu vou estar ouvindo vai ser a minha. Vai ser a minha, porque ele vai estar falando na minha voz. O pensamento, eu não vou ouvir um pensamento diferente do meu. Vai ser o que eu pensava e se ele pensando. A gente se tornou um só. E é esse que é o propósito dele, a vontade dele. Essa é a minha vontade também. Eu tomo posse da vontade dele. Ele quer que seja assim, amém, fiat, eu estou feliz assim, então eu vivo no alto. A alma vive no alto. O inimigo do desânimo não te atinge, porque você está no alto, na vontade divina, você não fica no baixo da sua vontade. Por mais que seja uma coisa tão santa, que é querer viver, é uma coisa assim, né? Ela não pode ser ferida. E não só deve ver no alto, mas deve tratar de ter a pureza e a cuidade de olhos semelhantes aos da águia. Você vai ver se ele está falando, né? Você vai ver, você vai ficar no que ele fala, porque quando a gente está na nossa vontade, você fica cego, você não vê, Jesus está dentro de vocês e está procurando ele. Ele está falando, ele está no seu pensamento, mas se você fica na sua própria vontade, você não vai ouvir, não vai ter esse olho de águia. Sua alma, quando você vive na vontade divina, tem olhos de águia, vê tudo, entende tudo, enxerga tudo. Mas, aí tendo esta vista e vivendo no alto, com a cuidado de sua vista penetra as coisas divinas, né? Entende, penetra as coisas divinas, entende as coisas divinas, o que Deus está falando, e vive no céu. Se não mastigando-as até fazer dela seu alimento predileto, desgostando de qualquer outra coisa. Mas também penetra as necessidades do próximo, você não fica também só em si mesmo, egoísta. Você penetra a necessidade do próximo,
e não teme descer entre eles e fazer eles o bem, se for necessário colocar a sua vida. Você não tem nenhum problema de ouvir histórias, de ver vídeo terrível, de morte, de assassinato. Você não tem medo de se contaminar com as... Por exemplo, a gente vê vídeo de satanista, falando de satanista, de coisas terríveis, sexuais, terríveis, feias, horrorosas, mas você não fica assim, não vou ver isso não, vou me contaminar. Eu nem vou ali, eu não vou num certo local porque eu vou me contaminar, porque tem música, tem a pessoa, por exemplo, você vai na casa de um parente ali, seu marido te chama, Michele, vamos ali num churrasco ali, é um amigo meu que está fazendo aniversário, aí eu sei que esse amigo, ele não é católico, ele não é católico, e nessa festa lá nesse churrasco vai ter música do mundo. Eu não vou, Marcela, eu não vou porque eu vou me contaminar, eu não, aquele tipo de música não é do meu perfil, aí você fica no coração assim, eu não vou, Senhor, porque eu vou me contaminar, tem coisa satânica naquelas músicas, e só de ouvir o demônio já vai entrar em mim, você não tem medo, você vai, sem medo. Você vai fazer o bem. Você vai ser ali Deus que vai estar ali. Você e ele é um só. E é ele que está indo. Jesus ia na casa. Gente, Jesus, é porque a gente não tem noção do que é Jesus entrar na casa lá do Mateus. Gente, os judeus, eles têm um negócio desse de contaminar assim com tudo. Nossa, Jesus chegar perto de uma pessoa que era um pecador, para eles era o fim do mundo, porque ele ia se contaminar. Eles não chegavam perto. Aí quando fala assim que Jesus comia com os pecadores, nossa, comer eles não comiam, não chegava perto, não sentava à mesa de forma alguma com alguém que era considerado pecador. Jesus sentar e comer entrar na casa e comer com a pessoa, comendo o prato que está lá na casa da pessoa, eles nunca, porque eles achavam que ia se contaminar. Aí Jesus falava, né, o que contamina é o que está no coração, não é você sentar e comer e tudo mais. Então, assim, para eles era um absurdo isso. A gente é como Jesus, você não fica com medo de se contaminar, de entrar na casa de alguém, da pessoa falar com você e não sei o que. Não tem nada disso. Você vai lá e você vai ser a presença de Jesus, vai estar levando Jesus. Né? O que aconteceu com Mateus? O que aconteceu com ele, né? Como que é o nome do outro? Tô tentando lembrar, aquele que subiu na árvore, eu esqueci o nome dele. Zaqueu. O que aconteceu com ele quando Jesus foi até ele, né? Então, assim, leva o bem, leva a vida, leva a graça, leva a cura. Você não tem medo. Aí no volume 6:24, a cruz serve de intimação, advogado, juiz à alma para tomar posse do reino eterno. Esta manhã, sentindo-me muito sofredora, com a adição de sua privação. Depois de ter esperado muito, apenas por poucos instantes veio e me disse: minha filha, os sofrimentos das cruzes são como tantos cipatórios que eu envio às almas. Se a alma aceita estes convocatórios, ou que anuncia à alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna, se a alma me responde com a resignação à minha vontade, com o agradecimento, com a adoração às minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogados, fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz. Então a pessoa tem que colocar um monte de advogado, né? Chama todos os santos, chama Nossa Senhora para poder interceder por ela, porque ela está cheia de pecado, cheia de dívida, cheia de pecado, de coisa. Aí tem que convocar o santo que ela conhece tudo para poder, né? Mas aí Jesus envia a cruz, que já faz, claro que a gente vai sempre contar com o auxílio da nossa mãe, né? A gente sempre reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nunca que a gente vai dispensar a nossa advogada maravilhosa, a nossa mãe, né? Assim, sempre vai estar no colo dela, mas como filha dela. Não como a cliente que está contratando ela como advogada. Né? A gente vive não como cliente de Nossa Senhora, que ela é advogada, eu vou pedir para ela lá como um cliente, solicitando o auxílio dela, o serviço dela de advogada. Não, eu sou filha. Eu vivo como filha, ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Então, assim, quando aí Jesus envia a cruz, os inconvenientes, os sofrimentos, as cruzes, essas cruzes, se a pessoa aceita com resignação, agradecimento, imediatamente se coloca de acordo. Nossa, muito grande isso, né? Meu Deus. A pessoa peca, mata. E aí Deus manda
uma cruz, que é a cadeia, a prisão aqui na terra. Meu Deus, que graça. E a pessoa aceita e fala assim, eu pequei, eu errei, eu mereço ser condenado mesmo. Eu mereço, eu aceito. Eu nunca mais vou matar ninguém. Eu aceito, eu peço perdão para Deus por ter matado essa pessoa. E eu aceito essa condenação. E eu vou ficar aqui todo dia resignado, preso. E quero pagar até o último dia, porque o que eu fiz é errado. Então, assim, acabou, filho. Deus perdoa, já tá de acordo. Se ela aceita, né, a cruz, com a adoração às minhas santas disposições, imediatamente nos pomos de acordo, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogado, fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz. Com apenas responder o encontro com a resignação e com agradecimento, suprirá tudo isso. Basta a pessoa falar, eu aceito, obrigada, Senhor, de coração, pelas consequências que eu estou sofrendo, porque eu aprontei muito, porque eu pequei muito, porque eu fiz muita coisa errada. Eu aceito, Senhor. Eu aceito sofrer tudo que eu estou sofrendo. Te agradeço. Meu Deus. Suprirá, porque a cruz lhe será intimatória, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Olha o que a pessoa recebe. Mas se não aceita essas intimações, pense você mesmo em quantos abismos de desgraça, de problemas se mete a alma. E qual será o rigor do juiz ao condená-la por não ter aceitado a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la em vez de julgá-la, mais atenta a embelezá-la do que a condená-la. Então, quando a gente recebe cruz, sofrimento, sacrifício, a gente só tem que louvar e agradecer a Deus, eu aceito, Senhor. E quando a gente vê alguém da nossa família sofrendo, toda vez que eu vejo algum sofrimento, não só da nossa família, qualquer sofrimento que qualquer pessoa esteja passando, a gente não vê como uma coisa ruim. Eu sempre lembro desse trecho. Quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo assim, Jesus está mandando a cruz como intimação, como advogado, como juiz, como para colocar-se de acordo, para a pessoa receber o reino eterno. Meu Deus, é uma graça que o Senhor está mandando, não é uma desgraça. A doença do meu pai está doente, meu pai está com câncer. Eu nunca vi a doença do meu pai como desgraça. Eu só vejo graça e bênção de Deus. Eu só vejo Deus purificando meu pai. Só vejo Deus purificando a alma dele, mandando essa convocação. E se meu pai não agradece, tanto como devia, e não consegue enxergar isso, eu enxergo, Senhor, e te agradeço em nome dele, na divina vontade. Eu agradeço em nome da família inteira pela doença do meu pai. Pela doença do meu pai, pelo câncer do meu pai. A gente agradece. Não tem que ter vergonha de falar, né? Quando acontecer alguma coisa com a gente também, é Deus nos purificando, nos embelezando, nos purificando e sofrendo em nós também, porque ele é a nossa, ele usa a nossa humanidade para sofrer, né? Então, assim, é só bênção, só graça. A gente não tem que ficar triste, desesperado com o sofrimento que a gente vê na nossa vida e na vida das pessoas. É só bênção e graça de Deus, é uma graça absurda, estupenda. Porque, como assim, o sofrimento? Jesus divinizou o sofrimento quando ele sofreu. Então, o sofrimento é divino. E a gente tem que sofrer como ele, aceitando. Ele nunca se revoltou. Ele sofreu livremente por amor. Então, a gente faz a mesma coisa por amor a ele. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.